Senta que lá vem história. E hoje, pessoal, eu vou contar uma historinha que talvez seja comum, foi comum com todas nós, e também hoje alguns adolescentes, né? Ao estudar literatura, né? Porque é um conteúdo muito vasto que exige de nós muito conhecimento de datas, de período histórico, de estilos de arte, de literatura. Então, aquilo para mim, aquelas leituras não ficavam muito claras, porque eu sentia a necessidade de trazer todo aquele imaginário de lá para a realidade aqui, de saber como era aquele período, né? O que estava acontecendo na história, na economia, no comportamento da sociedade. E aí tem o naturalismo, né? Impressionismo, expressionismo, indianismo, romantismo, epopeia. E aí a gente faz um pouco de baguncinha por ter que associar a data dessas manifestações ao próprio estilo, né? A própria característica desses estilos. E aí aqui eu vou tentar esclarecer. Eu sou da área também de literatura, né? E aí hoje a coisa ficou bem mais leve. Eu estudando para eu passar tudo isso para aí as pessoas que estão aí vendo literatura, né? Neste período aí de ensino médio, de ensino fundamental 2, né? E aí, gente, vou falar aqui de uma coisa, né? Que é um estilo que engloba outros estilos, que muitas vezes a gente nem consegue saber que é assim. Vou falar do naturalismo. Gente, o naturalismo é algo muito antigo, desde o início das primeiras civilizações, né? Primeiras culturas, até os dias de hoje que é recorrente. E por quê? Você de vez em quando vê uma pessoa dizendo assim: ah, eu tô mudando pro sítio, porque lá é melhor, lá eu ando descalço, lá eu me deleito, ficar de jogar baixo de uma árvore, vou pescar. Isso é uma característica do naturalismo. E por que eu digo que é recorrente até hoje? Porque toda vez que tem um pico de progresso na história, e desde a Grécia Antiga, onde supostamente nasceu este movimento, sempre tem um pico de progresso, encosta ali junto o naturalismo. Por exemplo, nós estamos aqui num pico de progresso tecnológico, né? Se fala muito em obras públicas, em desenvolver tecnologias, de povoar muitas cidades, tal, e ao mesmo tempo se fala em esvaziar a cidade, de preservar a ecologia, de ter uma alimentação orgânica, saudável. Isto é uma manifestação do naturalismo. Mas na arte isso se mostra às vezes mais radical e eu vou dizer por quê. Vou dizer como é que começou o naturalismo. Primeiro eu vou ter que falar o que é cultura. Cultura é todo conhecimento que é inerente do homem. Então, se há só uma paisagem e não tem um homem ali, não habita cultura, não tem cultura, né? Tudo que nós temos aqui ao nosso redor, tanto de coisas materiais como imateriais, é cultura, é proveniente da cultura. E por quê? Sempre vai ter uma pessoa que diz: ah, eu sou enfermeira, ah, eu sou advogado, ah, eu sou um padre, ah, eu sou uma vendedora. Todas essas pessoas cabem dentro de todas as áreas que existe do conhecimento da cultura. Então, são as 5 áreas. São duas áreas muito ligadas à coisa da existência, que é o quê? Que é a filosofia e a religião. Então, se você é padre, se você trabalha na igreja, ministro, você, ou de qualquer outra religião, né? Ou crença, você está ali, conhecimento religioso. O filósofo também, né? O filósofo, né? Aquele que pensa também a existência, né?
E tem as outras três áreas, que é mais a vivência, o dia a dia, o pragmatismo, a prática, não é tanto questionar e pensar de onde viemos, para onde vamos, é aquela coisa da vivência, que é o quê? É o método, que é a ciência moderna, né? Que é você procurar desenvolver suas técnicas para tornar a sua vida mais cômoda. Também a arte, né? Faz parte do entretenimento, que é onde você vira assim a arte, tem arte, né? E também o empirismo, que é o senso comum, que é aquilo que você aprende com a sabedoria. Você não é um cientista, não tem alguma coisa bem elaborada, mas você tem uma ciência familiar que vem de muito tempo. Esse é o senso comum. Então, essas 5 áreas. Então, onde habita o homem, habita a cultura. Então, o homem dominou a natureza e começou a elaborar coisas a partir desses conhecimentos. E aí, gente, na Grécia Antiga, onde começou muitas manifestações, né? Eu disse até num vídeo de economia que não tinha aquela pujança agrária, então também a indústria ainda era muito na argila, né? E na argila com os mantimentos, com os utensílios domésticos em casa, tá? Começando ali um pouco de entender sobre metais mais, mais bem elaborados. E que lá na Grécia teve. Eu vou começar a falar de 2 períodos, né? Antes do helenismo. Vou falar dos 2 primeiros períodos e depois de mais 2, mas em outros vídeos. Mas nesses eu vou falar daquilo que interessa para o que eu vou falar aqui do naturalismo e desse choque de antagonismo de grupos, né? Que existe até hoje. Então, assim, o primeiro estágio ali, o primeiro período da história grega, é um período chamado geométrico, onde se trabalha muitas coisas, a coisa do utensílios domésticos. Se você lembra daquelas ânforas, daqueles arqueólogos que encontram as ânforas, muitos utensílios domésticos, porque a indústria se restringia muito a coisa mais doméstica, né? E até aí tudo bem, não tinha nenhum choque assim, né, não existia uma classe, todo mundo vivia em comum com todas aquelas experiências, até chegar ao período arcaico. O que é o período arcaico? Agora os gregos começam a construir suas cidades, suas polis, né? Suas acrópolis. E daí surge a aristocracia, que a aristocracia quer dizer uma classe bem erudita, bem refinada, né? E que detém o poder porque tem erudição, tem berço e tal. E isso ficou muito distante daquelas outras pessoas que era o povo. Então, daí surge a democracia, né? Tudo pelo povo. Então, ficava de um lado a aristocracia, né? É, instigando essa coisa de você construir essas cidades, né? Vocês se lembram daquela cidade, Paternon, aquelas templos maravilhosos, né? Aquela expansão dessa cultura de construção de obras, e ficou aquela outra classe é, se chocando contra esse pensamento. E daí eles passam a digamos, fazer uma campanha contra tudo isso e se deleitar nas matas, nos bosques, né? Você vê aí, por exemplo, aquela coisa dos elfos, né? Que é aqueles entes que têm umas orelhinhas, os faunos, os jovem-pãs na floresta, nos bosques, as ninfas. Você vê pinturas gregas de um lado, tudo de arte que mostra o Paternon, aquelas colunas, e de outras pinturas se mostram, né, aquelas pessoas na floresta, nos bosques. É como se fosse nascendo daí 2 grupos antagônicos, né? E para
como se fosse uma aversão a toda essa situação que estava se instalando de crescimento de cidades, né? De aristocracia no comando e tudo mais. Então, isso se dá até a Idade Média, que é onde o Estado passa a ser um Estado cristão, católico, e ali você tem uma certa estabilidade e você, de certa forma, vive mais o essencial, né? Nem tanto pautado nessa coisa de construção de cidades, porque as cidades vão surgir depois que as pessoas que vivem nesses castelos, que é um palácio fortificado, elas resolvem, a história fala que é porque eles eram expulsos, né? Os colonos no tempo medieval na Idade Média, eram expulsos dos castelos, dos muros do castelo, como se fosse um bairro, né? Com um muro assim, as pessoas morando lá, súditos do rei, né? Neste bairro murado. Mas não era isso. Eles saíam porque nem todo mundo tem a vocação agrária. E aquele período de 1000 anos da Idade Média era agrário. E nem todo mundo tinha essa vocação. Ali tinha um grupo pujante de artesãos, gente. Quem fazia aquelas catedrais, quem construía aqueles vitrais. Tinha as feiras, né? Cada semana tinha feira dos ferreiros, tinha a feira dos vidraceiros, tinha feiras diversas com esses artesãos. E esses artesãos migraram para uma coisa chamada guildas, que são assim, como se fosse, que chama, agora fugiu o meu nome, ofícios, né? Como se fosse comunidade de ofícios. Então, eles, como se fossem sindicatos, como se fosse assim, a unidade de ofício do ferreiro, unidade de ofício do vidraceiro, digamos, né? Então ali eles começaram a sentir o chamado para ir para fora deste domínio, né? E daí nasce as primeiras ideias de você se libertar do Estado que vivia mais aquela coisa da fé e tal. E por isso que disse que quando rompeu essa Idade Média para a Idade Moderna, disse que houve um renascimento, porque trouxe toda a ideia dessa polis do cultura helênica, grega e romana, né, que é a mesma coisa, uma é a versão da outra, para essa idade moderna. E aí você sentiu como se estivesse se libertando, agora vou voltar a ter aquele deleite, aqueles prazeres, sem ser subjugado por eles simplesmente eram pessoas hedonistas, muitos deles, assim, suavemente hedonistas, né, gente? Mas que queria também ver a comodidade de voltar de ter alguns prazeres, de não se distanciar da fé, né? Tanto nas demandas que tinha de alimentação, como de vestimenta, como de casa, como de relacionamento, tudo. Então, eles viram na Idade Moderna algo incrível. Os primeiros pensamentos de Estado, de outro Estado, depois veio aí a Reforma Protestante, né, pregando laicismo, né, depois veio a Inglaterra aí no comércio, estando à frente do caso que se industrializou porque teve minério de ferro, e aí criando as indústrias, e naquele período há um pico de progresso e um pico também de naturismo vindo atrás, se chocando, como eu digo, toda vida que há um pico de progresso, há um pico de naturalismo, dessa tendência naturista, né? Naturalista, né? Então, o que ocorre? Então veio o arcadismo de volta, que é aquela hábito de você negar tudo isso e passar a ir para os bosques, se deleitar,
viver sem muita coisa da cidade. É tanto que você vê pinturas. Aqui a pintura vai ser aquelas mulheres nas florestas, colhendo flores, aquele homem cantando, né, perto dela com algum instrumento, né, de cordas ali, que é acho que os trovadores, eu acho. Que os trovadores não, as pessoas que os trovadores é da idade média ainda, mas nasce ali e cresce aquela aquela cantoria, aqueles músicos, né? E, e acontece em outros momentos da história também. Por exemplo, o indianismo. No tempo de Rousseau, quando foi descoberto os índios brasileiros, né, os índios americanos, os índios, né, que tinha a sociedade pré-colombiana, todos os índios americanos e os índios brasileiros vestiam nus, né? Então Rousseau colocou isso num pedestal, né? Nossa, a nudez. Tinha aquela coisa, toda nudez será castigada, porque a Inglaterra está levando tecido lá para os lados da Índia, da África, colonizando aquelas terras e fazendo as pessoas se vestir. Então houve uma crítica ao puritanismo, né? E aí veio aquela onda de naturismo, né? Tal. E aí, gente, você também, no indianismo, então veio o indianismo, né? Século XVIII, século XIX, né? Final do século XVIII. O indianismo é uma das manifestações, gente, do naturalismo, uma das manifestações do indianismo. Outra manifestação do naturalismo a gente observa, por exemplo, no período do pós-guerra, de repente teve um pico de progresso, né, da idade pós-moderna, pós-guerra, dos Estados Unidos crescer, né, aparecer como hegemonia, e houve todo ali chocando, se encostando, outro pico de naturismo. Aqui no Brasil nós tivemos o tropicalismo, que eram as pessoas indo à praia, né? Muitos artistas cantaram, né? Como é que você vai identificar a música? Quando você vai falar em barquinhos de papel, eu quero uma casinha branca, deixa eu ver se eu lembro aqui aquela música. Passar a tarde em Itapuã, falar de amor em Itapuã, que você tá no bosque, ou na fazenda, ou na praia, se deleitando, né? Você vê fotos até dos novos baianos na praia, se deleitando, todo mundo se deleitando. E tem aquela música da Elis Regina. Eu tinha uma casinha lá em Marambá, e o outro devia na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, né? Tudo e tinha o movimento do Woodstock, né? Lá em Los Angeles, em São Francisco, quer dizer, São Francisco, na Califórnia, né? Não Los Angeles. E que eram os Woodstocks, que era o movimento hippie, que hippie é o contrário de yuppie. E yuppie é o executivo. É essa pessoa que, pegando assim um paralelo com o pessoal lá na Grécia, seria os aristocratas, né? Porque são executivos, trabalham em grandes empresas, estão de terninho, né? De black. Ah, tem um filme legal. Eles não usam black tie, né? É um filme de, eu acho que é Paulo Guarnieri. Eles não usam black tie. Por quê? Porque estão despojados na praia, né? Tem outros vídeos de músicas que são. Ai, gente, é o The Travis, eu acho que também nos vídeos mostra isso, mostra um jantar e os aristocratas, eles chegando e assim, desconstruindo tudo aquilo. Inclusive a Revolução de 68 também foi um movimento assim, de desconstruir essa coisa da mesa, de jantar francês e começar a vir a pândega, a galhofa, a ridiculação, usando uma coisa que era usada no teatro, que no teatro da Grécia, que era o drama, né? O drama. E neste drama, essa população de povo naturalista, eles criavam o teatro assim,
ridicularizando essa classe com ou a comédia, que era rindo, né, rindo, fazendo sátiras, ou a tragédia, assim, dizendo que aquilo era uma tragédia. Então, a sátira, né, a comédia, quer dizer, a comédia que é satirizada, a comédia e a tragédia, tragos, né? E aí tinha máscara, os teatros, os gregos se vestiam com cara de bode, com uma máscara de bode. Por isso que no teatro tem sempre duas carinhas, uma rindo, né? Expressão de riso e outra expressão de, de choro, o, que é a comédia e a tragédia dentro do drama, dentro da dramatização. E aí, gente, isso é o naturalismo. E o naturalismo é, é uma manifestação ali dentro do naturalismo, são essas pessoas que se manifestam por uma vida mais saudável, na fazenda. Tem, tem uma coisa curiosa aqui que eu pensei. Sabe esses bichinhos lá do que eu falei dos bosques gregos que eram pintados, que eram o Jovem Pan, os elfos, os faunos, como se fossem duendezinhos, as sirenas, são as sereias, que sirene vem de sirene, que elas encantavam com o som, né? Elas chamavam aquelas pessoas para se encantar. E engraçado que você identifica os escritores que são naturistas. Eu falei da música, como identificar a música como música de gente que é adepta a um novo arcadismo, né? E o tropicalismo, por exemplo. E o indianismo de José de Alencar, né? Também. Aí não é música, mas agora eu tô falando dos escritores. Então, o Monteiro Lobato, você vê que tem a Cuca, tem a Mãe d'Água, tem o Saci, tem o Curupira, que parece o Jovem Pan, né? Esses bichinhos, eu acredito que ele era arcadista e ele gostava dessa coisa de clássico, de ler a Grécia, né? E por isso o arcadismo, né? Ele fala, o sítio do Pica-Pau Amarelo é o quê? É um sítio onde as crianças estão, não, as cenas não passam na cidade, passam no meio agrário. E aí você vê até que tem um episódio, a gente quando estuda letras, a gente novela, a gente estuda cinema, a gente estuda tudo. E de todas as épocas. E aí tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu lembro que tem um vídeo antiguinho da primeira formação que eles todos, até aqueles amigos da Dona Benta, iam para a cidade grande, chegar lá e se chocavam. Meu Deus, o que é isso? Como é que eles vivem assim? Gente, isso é o naturalismo, né? E no próximo vídeo eu vou falar de outras manifestações artísticas, né? Dentro da literatura. E na época que eu estudava, eu queria isso, eu queria assim, algo trazido para a realidade. Mas com paralelos, mas eu acho que é por causa do tempo, né, gente? Você dá uma aula de 50 minutos ali, não sei, ou uma pessoa não sintetizou bem, não teve criatividade, não sei. Eu sei que é isso e ficamos por aqui. E, por favor, curtem, compartilhem. Se você conhece aquele jovem adolescente que está estudando em literatura, mostre isso para ele, para eles, de repente, isso via enriquecer no sentido de adicionar no estudo dele, no estudo no ensino regular, né? Na, no colégio eles estão vendo literatura, então esse vídeo talvez venha, mesmo que seja pouco, mas dá um reforcinho aí para eles compreenderem melhor, tá ok? E é isso, até uma próxima historinha. Gente, não tá fechando aqui.
Bom, é isso. Então, até mais.